Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de topografia oferecida pelo Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná. Eu sou o professor Caio, faço parte do corpo docente do departamento e hoje a gente vai falar um pouco sobre como a topografia pode auxiliar aí nas atividades do profissional de zootecnia. Essa aula ela tem um cunho informativo, ok? E visa aí para apresentar aos estudantes de zootecnia algumas aplicações da topografia que podem colaborar de forma efetiva no campo de trabalho dos futuros formandos. Então eu sequenciei para vocês, até para a gente estabelecer um vínculo entre os conteúdos da disciplina e as características da profissão exercida pelo zootecnista, 3 abordagens. Na primeira, a gente vai falar um pouco sobre a importância do planejamento no espaço, principalmente no meio rural, que é o principal campo de atuação do zootecnista. Depois, a gente comenta um pouco sobre os objetivos da profissão, do zootecnista. E, por fim, eu vou apresentar algumas aplicações da topografia, considerando, é claro, a área de atuação do profissional. Bom, as atividades de uso e de ocupação do solo, sejam no âmbito urbano ou mesmo no âmbito, ou principalmente no âmbito rural, elas necessitam impreterivelmente de planejamento. Somente com planejamento eficiente, essas atividades elas são otimizadas e, consequentemente, a obtenção dos resultados, dos frutos dessas atividades são potencializados. Então, um exemplo de fácil entendimento da importância desse planejamento, e que vocês já devem conhecer, é o zoneamento rural. A divisão do espaço voltado a diferentes tipos de uso, ela é a base do setor produtivo agropecuário no Brasil. Não só no Brasil, mas também em outros países. Como exemplo de zoneamento rural, a gente tem aqui na imagem da esquerda algumas áreas destinadas à preservação ambiental, áreas de pastagem, de plantio, de reserva legal, enfim. Todas elas devidamente delimitadas dentro de um contexto de uso. Já na imagem da direita, a gente tem um exemplo de manejo agrícola voltado à otimização da produção. Vocês podem ver que cada área ali ela foi definida de forma a extrair do terreno o máximo da sua capacidade de produção. Nesse último caso, a definição das áreas ela é de suma importância, porque são essas grandezas que vão determinar a produção para cada tipo de cultivo ali no sistema de rodízio que foi imposto ao terreno. Tá? Então, dado esses exemplos, a gente pode fazer uma relação aí com as atividades relacionadas à geração de produtos e serviços de origem animal, que são as atividades principais do zootecnista. Tá? Então, o correto manejo dos recursos, tá? Sejam eles naturais ou artificiais, recursos esses que permitem a geração dos produtos e dos serviços de origem animal, acaba sendo também uma responsabilidade do zootecnista. E isso acaba nos levando a identificar uma necessidade muito importante na formação do profissional, que é justamente a capacidade de entender as relações entre esses recursos. E é aí que entra a topografia. Por quê? Em sua maioria, os recursos voltados à geração de produtos, de serviços, de origem animal aí, eles estão diretamente relacionados ao terreno. A delimitação lá de uma área de pastagem, por exemplo, ela vai necessitar de um terreno com pouca variação do relevo. Então, o estudo do relevo acaba sendo muito importante para esse tipo de tomada de decisão. A construção de um açude lá para a captação de água da chuva, ela requer o conhecimento a respeito das depressões existentes no terreno. Se eu conheço os locais das depressões, isso vai facilitar
a escolha ali do melhor local para a implantação do açude, né? Logo mais eu vou citar alguns exemplos para vocês, mas vejam aqui nesse slide, na imagem da esquerda aqui, o topógrafo realizando aqui um processo de medição, né, justamente para identificar lá qual é a melhor área para pastagem. Na imagem da direita aqui, a gente tem um procedimento de marcação de cotas para a determinação da linha de escoamento de um açude existente, né, existente a partir de um método topográfico também. Então vejam que para que esse tipo de ação ela ocorra de forma eficiente e baseada em dados e informações técnicas, é preciso estabelecer uma relação geométrica entre as diferentes feições naturais e artificiais presentes no terreno. E como vocês já viram nas aulas anteriores, quem é responsável por realizar essa relação geométrica e dimensionar as pequenas porções da superfície terrestre aí, né? Nos casos onde a gente ignora a curvatura da Terra, é justamente a topografia. Então, essa descrição minuciosa dos detalhes do terreno é que vai permitir que a gente interprete as relações geométricas entre essas feições, né? De forma a embasar tecnicamente as nossas tomadas de decisão aí no âmbito do planejamento rural, tá bom? Bem, dito isso e visto que é o zootecnista quem cuida da gestão e do planejamento pecuário nacional, a gente pode elencar algumas aplicações da topografia que certamente vão otimizar a atividade desse profissional. E eu listei algumas para vocês aí. A gente tem a ecologia aplicada à produção animal, que por ter ali uma relação direta com o desenvolvimento agrosocioambiental sustentável, necessita de um estudo detalhado e prévio do terreno. Tá? Então, principalmente para a implantação dos projetos voltados a diminuir os impactos ambientais decorrentes da produção animal, esse estudo é que vai gerar o conhecimento para que esse tipo de projeto possa ser implantado. Eu listei também a gestão das propriedades rurais, né? Como muitos profissionais acabam assumindo a administração das propriedades rurais, a capacidade dele de interpretar os dados topográficos, bem como de conduzir os processos de mensuração das benfeitorias existentes nessas propriedades é de suma importância, tá? Até para o controle econômico da propriedade em si. Um outro exemplo é o manejo de áreas de pastagem, nesse caso a definição de áreas para o manejo rotacionado retrata bem o potencial da topografia na atividade, tá? Aqui no exemplo do slide vocês podem ver tanto a etapa inicial de levantamento como o posterior planejamento das áreas de manejo, né, a partir ali da elaboração dos mapas temáticos e também aqui uma imagem das áreas após a implantação do projeto. E para fechar a nossa aula, nós temos o planejamento e implantação de sistemas de criação, né, que necessitam aí diretamente da aplicação de métodos topográficos, em particular aí da locação topográfica, né, para serem implantados. Bom, diante então do que foi discutido aqui nessa aula, o que nós, professores do Departamento de Geomática, esperamos ao final desse curso de topografia é capacitar os alunos de zootecnia para a realização aí dos levantamentos topográficos planiotimétricos, né? Bem como para análise e interpretação dos dados coletados em campo e também para elaboração e uso das plantas topográficas. Além disso, a gente espera que os futuros formandos eles sejam capazes de realizar alocações, né? Aí, obviamente, com vistas à implantação de projetos relacionados às suas atribuições profissionais, né? Se esses objetivos
forem alcançados, certamente as atividades dos futuros zootecnistas tendem a ser facilitadas. Eu agradeço a todos que acompanharam essa aula, tá? E espero vocês em uma próxima. Até mais.